Vocês, bom dia mais uma vez. Vocês têm o problema que foi passado para a aula de hoje? Ele está no AVA. Justamente. Temos sim. Ele que tá até com a data de 2/4, se eu não estiver enganado, estou acessando aqui, ele está no encontro 5, tá? No encontro 5. Vocês leram o problema? Encontro 5? Nossa, você já está no encontro 5? Não, é só a sequência aqui, tá? É só para eu ir preenchendo ali a sequência. O importante é a gente cumprir o número de peças que a gente precisa fazer mínimo, tá? Uhum. É porque eu coloco uma peça, Solange, depois eu coloco a peça, aliás, eu coloco o problema, no próximo encontro é um gabarito com um modelo de... E assim vai, tá? Eu abaixei todos já para iniciar, né? Tá. E esse que o senhor está dizendo hoje é do que está dentro da pastinha Encontro 5. Isso, eu vou colocar ele aqui na tela, para a gente poder acompanhar aqui e esclarecer as questões relacionadas a esse problema, tá? Deixa eu tentar aqui deixar ele... Vamos ver se eu consigo agora colocar ele na tela para vocês. Compartilhar. Mas vocês já leram, né? Você já tem aí uma... Apesar de que eu não estou te vendo. Você não está me vendo? Ah, peraí, ficou menor. Não, senhor. Ah, sim. Do Aguinaldo. É que eu estou com a câmera fechada para poder... Não, tranquilo, professor. Tranquilo. Depois eu abro, se for o caso. Aparece para vocês na tela o problema? Aparece. Aguinaldo, que reside com sua esposa Ângela. Perfeito. Então, vocês já deram uma lida, né? Ou não? Sim. Eu li. Eu Célia já leu e Solange também? também. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, conta-se a história toda. Aguinaldo pediu ao seu cunhado e vizinho Firmino que lhe emprestasse 6 cheques para aquisição do referido material, pedido prontamente atendido. Com o empréstimo, retornou ao estabelecimento comercial e aqui começa a ter uma questão que é importante. E realizou a compra, deixando como garantia da dívida os 6 cheques assinados pelo cunhado. Isso é importante. Sim. Depois, Firmino, que tivera seu talonário de cheque furtado, sustou todos os cheques que havia emitido, entre eles os emprestados a Aguinaldo. Diante da sustação, o empresário, na delegacia de polícia mais próxima, alegou que havia sido fraudado, tal. E aqui uma outra informação, que Firmino sustara o pagamento dos cheques pré-datados. Vamos acompanhar aí, porque essas informações são importantes para o deslinde aí da nossa... para a gente identificar o que a gente vai ter que fazer. Diante das alegações, o delegado denunciou, o Ministério Público, perdão, denunciou o delegado no estelionato mediante emissão de cheque. Regularmente processado, aqui tem uma outra informação. No momento do interrogatório, dispensou a presença, respondendo sozinho, sem defesa técnica, todas as perguntas elaboradas. Isso aqui é importante também. Veja, vou lembrar para vocês uma coisa, como é que funciona o procedimento ordinário. Oferecimento de denúncia, recebimento da denúncia, resposta escrita à acusação, oitiva das testemunhas de acusação e interrogatório do acusado, que é onde a gente parou aqui na leitura. Qual é o próximo ato depois do interrogatório do acusado? Das duas, uma. Ou o juiz o juiz faz como manda o código, como regra, que é autorizar os debates orais, ou o juiz possibilita a apresentação de alegações escritas. E foi o caso, coisa aqui. O juiz, considerando o caso complexo, abriu prazo para oferecimento de alegações escritas. Tá. Razão pela qual Firmino resolveu contratá-lo para a sua defesa.
Qual que é a peça? Qual é a petição aqui? São as chamadas alegações escritas, mas que, na verdade, está se referindo a ela como sendo os deixa eu mudar aqui a letra, colocar o memoriais. Ah, tá. Então, a petição, já tem um modelo lá também, viu? Que vocês vão ter que fazer ou são os memoriais. Tá. Memoriais. Aqui. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui. Tá, ótimo. Mas a questão agora é, o que eu vou alegar nos meus memoriais? Vocês chegaram a ler, o que vocês vislumbraram aí? Tem que alegar que os cheques que ele deu para o Aguinaldo não estariam incluídos no roubo, que só foram junto porque estava no mesmo talão. Que foi uma situação... Lê direito. Realizou a compra, deixando a garantia. Firmino frustrar os pagamentos. Tal, cadê? Quebrou a garantia, né? Sustou todos os cheques que havia emitido, entre eles os emprestados a Aguinaldo. Isso. Ele sustou tudo. O que estava no talão e o que não estava também, que já havia sido emitido. Então, primeira coisa que a gente tem que visualizar aqui, eu vou até pegar para vocês, eu vou postar aqui nesse Word que está aberto. Deixa eu verificar aqui. Não é esse aqui. O que a gente tem? O que a gente tem que aqui, basicamente, 5.4. Espera um pouquinho, só que eu vou aqui achar uma das questões. Porque, enquanto eu procuro, os cheques foram dados como garantia. São cheques de natureza o quê? Pós-datada ou pré-datada. O que você precisa verificar, o que você precisa aí constatar é o seguinte: todo cheque que é dado nessas condições, ou seja, o cheque que é dado de forma datada ou pós-datada, efetivamente, esse cheque... Oi, pode falar. É um cheque à vista, né? Não existe pré-datado. Não existe. O cheque é sempre uma ordem de pagamento à vista. Ótimo. Exato. Quando você, Célia, dá um cheque pós-datado, você está descaracterizando ele. Outra coisa, exato. é um costume contra a legem, mas é prática muito comum. Outra coisa, crime de estelionato mediante emissão de cheque sem fundo, ele exige, vamos dizer assim, um dolo atual, um dolo naquele momento em que você preenche o cheque. Quando eu preencho o cheque e falo, olha, eu não tenho condições de pagar nesse momento, eu estou dando uma garantia para ele. E aí um trabalho que vocês vão ter que fazer é de buscar na jurisprudência, inclusive com as súmulas do Supremo Tribunal Federal, que esse tipo de expediente de você dar um cheque pós-datado ou dar o cheque como garantia não caracteriza o crime de estelionato. Correto. Tá bom. Essa é a questão. Inclusive, tem súmula já do Supremo, já é uma questão muito, mas muito pacificada já na jurisprudência. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque isso me parece, pelo que vocês estão falando, me parece que é a coisa mais fácil de detectar. Tá? Mais fácil de detectar. Vocês não percebem nada de errado aí, além disso? Além do cheque? Que ele dispensou a orientação, não é? Estou escrevendo aqui, né? Vocês vão ter que fazer o quê? Antes de entrar na questão de mérito,
Vocês vão ter que fazer nos seus memoriais alguma coisa nesse sentido. Não sei se está na tela aí para vocês, uma preliminar de cerceamento e defesa. Tá. Ah, por causa da... Entende para vocês o que eu por estou causa da digitando? dispensa do advogado. Justamente. Por quê? Porque a presença... Deixa eu só... Não falem nada, tá? Eu vou digitar aqui para o Word para ver se a gente não perde tempo. Presença do advogado no ato do interrogatório é obrigatória, de modo que a sua ausência... Ah, voltou. Peraí, gente. Eu também digitar pelo... De modo que a sua ausência implica em cerceamento de defesa, normalmente porque, após a reforma de 2001, o interrogatório deixou de ser ato privativo do juiz. As partes podem fazer perguntas ao acusado. Alguma coisa nesse sentido, tá? Só para a gente ter uma... É que eu tenho um negocinho do Word aqui que eu dito e fica mais fácil. Então, assim, a presença do advogado no interrogatório é obrigatória, de modo que a sua ausência implica em cerceamento de defesa. Teve eu não lembro agora o ano exato, mas acho que foi 2001, talvez, o interrogatório deixou de ser ato privativo do juiz e as partes perguntam. Então, você tem que explicar que o interrogatório, ele não é vamos dizer assim, uma outra ideia, tá? Não é um ato, aliás, não é não. É um predominantemente de defesa. Essa é uma outra questão que vocês podem trabalhar com isso. Consequência do reconhecimento dessa preliminar é de que, botou o acento lá, de que, a consequência é o quê? É a anulação do feito a partir do interrogatório. A partir do interrogatório. Entenderam? Certo. Sim. Então, precisa construir essa ideia de uma preliminar de cerceamento de defesa. E prestem atenção, gente, preliminar vem sempre antes. Então, antes do mérito é que você enfrenta essa questão da preliminar. Então, a preliminar, ela vem sempre antes do mérito, e você sempre vai pedir, normalmente, preliminar diz respeito às questões processuais, você vai ter a ação desse ato processual, ou anulação do processo, até onde se verifica a nulidade que você está arguindo. Então, você faz a preliminar de cerceamento de defesa, consistente na ausência do defensor, porque, quanto muito, deveria ter, no mínimo, se nomeado um defensor dativo ou a Defensoria Pública para acompanhar isso. E, por conta disso, você tem uma ofensa ao direito de defesa que é cânone constitucional, que está previsto no artigo 5º, portanto, tem que enfatizar a ideia de que você está diante de uma nulidade absoluta e o processo precisa ser anulado a partir do interrogatório, devendo este ser refeito ao interrogatório com a presença de um defensor, seja ele constituído pelo acusado, seja ele nomeado por este juízo. Tá bom. Ok. Tudo bem isso para vocês? Ficou claro qual é a peça? A gente já tinha mais ou menos, aspas, cantado, porque eu já tinha posto aí o material. Mas aí tem um modelinho para vocês seguirem, precisa verificar a questão de competência e tudo mais, isso tem no problema, e mandar bala nesse sentido. Tá bom.
Ok, professor. Tudo bem, então? Entenderam? Sim. Entendemos. Tá. Tem Professor, alguma deixa eu te dúvida, fazer alguma eu tenho questão? uma pergunta a fazer. Do Fala, problema Célia. 1 até o 4, essas peças eu já posso desenvolver, né? Pode, já vai fazendo, manuscrita, já vai Já deixando vai tudo deixar pronto. pronta, né? Tá, perfeito. Sim, porque depois eu não lembro agora como é que vai ficar a questão da entrega, mas depois eu vejo com a professora Valéria. Não deixa para a última hora. Então, assim, já tem o modelinho, já sabe qual é a tese, já sabe. Aliás, já sabe como é que tem que fazer, faz, deixa pronto, a hora que mandar entregar, está pronto. Aliás, no pedido, precisa omissão, porque o fato é atípico, tá? Essa questão do cheque pré-datado traz aí para esse nosso problema a atipicidade da questão. Tá. Tá. Perfeito. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não, professor. Só no... Nem eu. Beleza. Então, tá. Então, podem fazer. Aí, no decorrer dessa semana para a próxima, eu já posto um novo probleminha lá. Tá ótimo. Tá bom. Semana que vem a Obrigada. gente se vê às 11 horas. Obrigado a vocês, meninas. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, Solange. Tchau, Célia. Tchau, tchau. Se cuida. Verdade. Como é que desliga aqui? Aqui? Não, mas tá sumindo a setinha.